A Comissão Especial de Vereadores sobre a Saúde Cubatense realiza mais um encontro. Artistas consagrados participaram da Semana do Sopro e Piano aqui de Cubatão. O fechamento da frentona foi o tema de mais uma reunião entre vereadores e representantes da MRS. O tempo está acabando, o prazo para declarar o IR acaba a semana que vem e hoje vamos pôr na ponta do lápis o que pode acontecer se você não declarar o IR. Sexta-feira, 23 de maio de 2025, vamos encerrar essa semana com essas e outras notícias na segunda edição do N, que está no ar. Olá, boa noite. A Comissão Especial de Vereadores, que trata sobre atendimento e marcação de exames aqui em Cubatão, realizou mais um encontro. Vamos acompanhar na reportagem de Washington Luiz. A Comissão Especial de Vereadores, presidida pelo vereador Marcinho, que está tratando dos casos relacionados à saúde, esteve reunida na sala de reunião da Câmara Municipal para esclarecer as dúvidas voltadas para a pasta citada. O vereador Guilherme do Salão é o relator da SEV e várias questões foram colocadas por ele durante o encontro. A gente teve uma gama de informações aqui, né? Foi bem produtiva. Costumo dizer que nas reuniões aqui que eu quero participar, eu quero uma efetividade. O vereador ele geralmente legisla e fiscaliza. Então a gente também, dentro das comissões, principalmente essa comissão especial, presidida pelo vereador Marcinho, a gente opinou, né, algumas situações aqui de atendimento nas unidades, onde a gente percebeu aí que havia pessoas esperando há mais de um ano, né, exames de laboratório ou especialidades, como um exemplo aqui, uma munícipe que estava aguardando para passar pelo ortopedista, né? A gente tem casos aí de oftalmo, tem casos de oncologia também na cidade, exames de imagens, o que são ofertados, quantos são ofertados, né? Também tem um apontamento que a gente pôde ver também negativo aqui, numa parte que o pessoal liga para as pessoas para poderem estar comparecendo e fazer os exames. Os vereadores Topete e Batoré também participarão do encontro. E para o presidente da comissão, vereador Marcinho, este encontro foi favorável para todos? Foi uma reunião muito produtiva, onde nós trouxemos os responsáveis, gestores da Caminho de Damasco, das unidades básicas de saúde. Trouxemos também os munícipes que fizeram seus relatos das dificuldades de terem, né, acesso a um exame, a uma consulta. E assim, o importante é que no término dessa SEV, hoje nós saímos com vários encaminhamentos importantes, né? Nós temos aí a organização das ofertas de exame, nós temos a organização das ofertas de consultas para os munícipes, né? Hoje já se fala da organização da oferta dos exames de hemograma, dos laboratórios, então estamos colhendo frutos já dessa SEV, né? Eu acompanhei agora essa semana que o próprio prefeito já se reuniu com o gerente das unidades para poder discutir o atendimento, o melhor atendimento para que tenha esse fluxo de uma forma correta, né? Já é fruto, tá bom, da SEV, e é o que nós vamos fazer para poder concluir até o último dia da SEV, para a gente concluir e dar uma resposta positiva para a população. Munícipes estiveram presentes e relataram alguns problemas enfrentados no atendimento à saúde. Vários representantes da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco vieram à convocação da SEV. Silvia Urbanis, que é gerente assistencial da empresa. O bem-estar da população está em primeiro lugar. Eu entendo esses encontros como momentos para a gente fazer alinhamentos importantíssimos, né, respeitando todos os preceitos do SUS, visando o bem-estar da população, pensando num objetivo mais amplo, né, de dirimir dúvidas, solucionar conflitos. Então a gente recebeu aqui hoje 3 munícipes, né, com relatos que nos chamam a atenção e que nos fazem pensar a respeito da nossa prática diária, tanto das UBSs como do hospital. Então entendo que esses momentos são fundamentais. Então tanto receber as queixas dos munícipes como os questionamentos que vieram dos nossos vereadores.
Você lembra do Voa Brasil, o programa que oferece passagens aéreas de baixo custo? Pois bem, em 10 meses ele registrou mais de 40 mil reservas. Nos principais destinos dos aposentados, ao longo dos últimos 10 meses, estão as regiões Sudeste e Nordeste. Na relação de cidades estão São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte e Natal. Os dados foram divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O programa Voa Brasil oferta passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados do INSS, que nunca utilizaram o transporte aéreo ou que estão sem utilizar há pelo menos 12 meses. Ao escolher a data e o destino, ele é direcionado para o site da companhia aérea e conclui o processo de compra. A Semana do Piano e Sopro reuniu artistas consagrados na Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças. A programação contou com apresentações e troca de experiências. A Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças foi palco da Semana do Piano e Sopro. O evento reuniu dezenas de artistas renomados do cenário nacional em uma programação cultural diversificada, com palestras e recitais com muita música de qualidade e troca de experiências entre os participantes. Eu digo que toda instituição que oferece ensino público, ela precisa desse público externo de convidados. Eu costumo observar isso de uma forma como se fosse uma auditoria, né? Então vem esses professores externos, dão masterclass para os nossos alunos, isso é uma verificação do processo de aprendizagem, trazendo um respiro, que às vezes esse aluno fica um ano inteiro tendo aula com um professor, obviamente que a visão dele vai se fechando. Quando vem esse professor externo, ele traz novas ideias interpretativas, possibilidades técnicas que talvez o professor já tenha observado, mas que esse convidado reafirma aquilo ou muda os caminhos, né? Então é muito importante essa troca, esses professores que vêm trazem muita experiência para nós, professores inclusive. Então são momentos importantes e eu acredito que é um momento da gente guardar memórias, né? O tempo vai passar e a gente vai olhar para trás e ver o quanto foi legal a gente estar junto aqui desfrutando desses momentos. Germano da aula de saxofone foi um dos artistas que se apresentou no recital. Ele fala que é essencial que os alunos vejam na prática tudo que o professor ensina em sala de aula. Esse evento é a Semana de Sopros e Piano. Ele é para os alunos conhecerem músicos profissionais que vão se apresentar aqui. Toda noite teremos concertos com músicos profissionais. Alguns alunos também vão se apresentar em altíssimo nível. E é para os alunos também verem os professores deles tocando. Eles precisam ter essa referência, conhecê-los no palco, como eles atuam como profissionais mesmo, para serem uma referência, um espelho para os seus alunos. Você toma aquele cafezinho gostoso, tanto de manhã, ao longo do dia ou à noite? Pois bem, o consumo dele caiu em 2025, segundo dados da Associação Brasileira de Indústria do Café. A ABIC registrou uma queda de 5,13% na venda de sacas do produto. No mês passado, comparado com 2024, houve uma redução no consumo de 15,9% do café. Segundo o IBGE, o preço dele subiu 80% entre abril de 2024 e abril deste ano. Segundo a ABIC, eventos climáticos, aumento do consumo no mundo e a entrada da China no mercado global foram alguns dos fatores responsáveis pelo aumento do café. Vereadores e representantes da MRS se reuniram na Câmara Municipal de Cubatão para tratar sobre o fechamento ou não da frentona lá da Vila dos Pescadores. Presidida pelo vereador Edson Mota, a Comissão Especial de Vereadores esteve reunida na sala de reunião da Câmara Municipal para tratarem do fechamento ou não da entrada da frentona na Vila dos Pescadores. O secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Cubatão, Marcos Quarteroli, esteve presente representando o Executivo, assim como os vereadores Ronaldo da Comissão, Batoré e Xuxa. Daniel Martins, gerente de Relações Institucionais da MRS, esclareceu todos os pontos que foram acordados
desde 2015 para a construção do viaduto e o fechamento da frentona e acha importante a continuação do diálogo entre todos. Importante para a gente estar participando junto com a Câmara dos Vereadores, aqui a liderança do vereador Edson Mota, da SEV, da Prefeitura de Cubatão, representantes da comunidade, a importância do diálogo. Nós temos ali hoje, né, um viaduto construído, uma obrigação contratual de realizar o fechamento da passagem em nível e, logicamente, isso vai ser construído com diálogo, com muito respeito aos moradores que ali habitam, as pessoas que utilizam hoje a passagem. E nada melhor do que essa transparência na relação junto às autoridades municipais e à comunidade para que a gente chegue aí naquilo que nós temos hoje como um compromisso contratual e que a gente faça isso dentro daquilo que nós estamos acordando aqui com todas as partes envolvidas. Um dos líderes comunitários do bairro Ovadinho esteve presente. No telão, vários itens foram expostos aos presentes desde 2015. O termo de compromisso também, mas a reunião foi proveitosa, segundo o presidente da comissão, o vereador Edson Mota. Mais uma vez, a gente, como a comissão de vereadores daqui da Câmara Municipal de Cubatão, cobramos, né, essas explicações da empresa. Eles foram bem solícitos, vieram até nós, mostraram desde o princípio do projeto, né, que começou em 2015, até a sua finalização agora no ano de 2024. Como morador da Vila dos Pescadores, também a gente cobra, né, as contrapartidas, entender o que pode ser feito ali de melhoria para a comunidade e continuo me posicionando contra o fechamento da passagem de nível. Agora, o que ficou conversado aqui entre os senhores é o seguinte: não adianta fechar e depois fazer uma passarela. Isso não resolve. Não, a gente pretende cobrá-los justamente nesse sentido, né? Que todas as obras de infraestrutura, assim como passarela, a revitalização da via e outras melhorias, sejam feitas antes dessa possibilidade, né? Que a gente entende que tem um termo contratual, mas ainda tratamos como possibilidade, que acredito que possamos reverter tudo isso. Todas as documentações, filmes foram passados desde lá de trás, desde 2015, para os senhores aqui. Mas o problema tem que ser resolvido urgentemente, e o que deu para perceber é que eles se colocaram à disposição. Não, muito bacana isso, né? Até para mostrar para a população que a empresa ela está disposta a nos ajudar. Isso foi um pedido nosso, né? Que eles entenderam realmente. Tivemos uma reunião dentro da comunidade, a TV Câmara estava presente na ocasião. E eles realmente reverteram esse pensamento deles, falaram, opa, né, teve alguma coisa de errado e a gente precisa reverter, e hoje a gente conta com eles como parceiros para nos ajudar nessa luta. E a viagem a Brasília? Muito positiva, né, conseguimos, graças a Deus, fomos recebidos lá no Ministério dos Transportes, fomos recebidos na NTT e conseguimos pleitear o nosso desejo, né, do não fechamento da passagem de nível, mostrar toda a nossa preocupação para eles, e acredito que eles entenderam. Nós vimos que o prefeito César Nascimento foi até Brasília falar sobre esse assunto, e é essencial que o Legislativo e o Executivo trabalhem em prol da população. Esperamos, né, que esse assunto sobre o fechamento ou não da frentona tenha uma solução boa e positiva para os moradores da Vila dos Pescadores. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar do INSS, que agora, para evitar fraudes, a partir de agora vai exigir biometria para liberar novos contratos de crédito consignado. Os segurados precisam realizar o cadastro biométrico utilizando o reconhecimento facial ou a impressão digital. Para isso, é necessário que o aposentado ou pensionista tenha os aplicativos Meu INSS e Gov.br no seu celular. Por lá, eles também poderão consultar instituições financeiras e taxa de juros. Nós acompanhamos, né, que até a semana passada, quem não estava com o título de eleitor regularizado poderia resolver a sua situação. Agora, o prazo chegou ao fim e, com isso, 5 milhões de eleitores vão ter os seus títulos cancelados. O Tribunal Superior Eleitoral informou o cancelamento de mais de 5 milhões e 300 títulos eleitorais de pessoas que faltaram às últimas 3 eleições sem apresentar uma justificativa ou pagamento das multas, conforme informamos aqui no jornalismo da TV Câmara Cubatão. O prazo para regularizar a situação se encerrou no último dia 19 de maio. Ainda assim, esses eleitores têm a última chance de regularizar essa situação eleitoral. É necessário comparecer em algum cartório eleitoral
ou acessar os meios pela internet e fazer o requerimento até 29 de maio. Será o juiz eleitoral que irá decidir se cancela ou não o documento, baseado na documentação anexada ao processo. O TSE informou também que o cancelamento não será comunicado de maneira individual. É o próprio eleitor que tem que acompanhar sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos falar do tempo, né, gente? Fim de semana chegando e o que a gente espera é que a chuva, que fez parte dessa sexta, não apareça. A Cris Castanheira conta pra gente agora como vai ser o fim de semana na previsão do tempo. O sábado amanhece com sol entre nuvens e a previsão de pancadas de chuva ainda pela manhã e à tarde. As temperaturas marcam mínima de 18 e máxima de 23 graus. Venta leve em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 77% e 98%. O domingo será de sol pela manhã com nuvens surgindo no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. Os termômetros têm variação entre 17 e 25 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 92%. Da previsão do tempo, vamos para o esporte no Últimas Notícias. O Palmeiras recebeu o Ceará em casa e fez bonito. Estevão marcou 2 vezes, a primeira no rebote do pênalti que ele mesmo sofreu e bateu, e o segundo gol foi uma belíssima jogada individual. Flaco Lopes selou a classificação do Verdão. Já o Santos ficou no empate e nos pênaltis foi eliminado pelo CRB. Neymar até fez o dele, mas Guilherme e Zé Ivaldo perderam as cobranças e assim o Santos acabou eliminado da competição. Você acompanhou na primeira edição do Últimas Notícias as informações sobre o indiciamento de Augusto Melo, o presidente do Corinthians, pela Polícia Civil no inquérito sobre o contrato de patrocínio com uma casa de apostas. Ele fez uma coletiva de imprensa na tarde de hoje e, questionado se ele vai ouvir a voz da torcida corintiana, que pede a sua renúncia, Augusto Melo disse que espera que o torcedor tenha paciência e calma e que ele precisa saber a verdade. Agora, ela não está sabendo ainda, o torcedor normal que está por trás disso aqui, ele não sabe o conteúdo e a veracidade de tudo. Como o doutor falou, tem um cunho político aí, bravo. A gente briga com o sistema bruto. A gente briga para deixar um Corinthians muito melhor. E é o que a gente vem fazendo. Como a gente pegou o Corinthians e como o Corinthians está hoje. Como eu peguei o Corinthians em termos de receita, como o Corinthians está hoje em termos de receita. Com todo esse imbróglio, com toda essa mancha que veio de passados. E o que tanto o torcedor me cobrava era uma auditoria. Está aí. Eu paguei uma auditoria independente, está feita a auditoria, está comprovado que tem erro nas contas. Agora tem tudo para se reabrir as contas de 2023, porque há indícios de erro já comprovado por perícia. Então, agora... Está aí, estou mostrando para a torcida, estou tendo a coragem de modificar todo um sistema para o bem do Corinthians. Não tenho nada, nunca sentei, nunca conversei, nunca falei com nenhuma dessas pessoas que está sendo comentada aí. No próximo bloco eu vou conversar com o contador Thiago Leônidas. Está ouvindo o rugido do leão? Está chegando a fim o prazo para declarar o imposto de renda. E vamos tirar algumas dúvidas sobre o dia depois do encerramento do prazo. Você já está com a gente nas nossas redes sociais? Então siga a gente no YouTube, no Facebook e no Instagram. Basta você acessar @TV Câmara Cubatão. Não sai daí, o seu Últimas Notícias volta já. Sucesso na rede estadual de ensino. Chega aos Estados Unidos. Jéssica. Ele conquistou boas notas. Agora vai conquistar a Austrália. Miguel. Vem aí, prontos pro mundo. Um programa do governo do estado que vai dar 70 mil cursos de idiomas online e 1.000 vagas de intercâmbio para estudantes do ensino médio. São Paulo, são alunos brilhando no mundo. Governo do estado. São Paulo, são todos.
Estamos de volta com Últimas Notícias, segunda edição, e toda sexta-feira é dia do quadro Na Ponta do Lápis. Hoje nós vamos falar sobre o leão que começou a rugir lá em março, está terminando de rugir agora na próxima semana. E vamos receber o Thiago Leônidas para falar o que acontece se a gente não declarar, o que a gente tem que fazer para fazer essa declaração nessa última semana. Está no ar o quadro Na Ponta do Lápis. Como eu falei, estamos recebendo o Thiago Leônidas. Thiago, uma ótima noite, tudo bem? Uma ótima noite, tudo bem. Então, a gente está chegando na reta final, né, do rugido do leão. O Leandro rugiu finalzinho de março, né? Comecinho de abril. De março, de abril ali. É isso, agora ele vai acabar de rugir na próxima semana. Então, a gente vai aqui falar para aqueles atrasadinhos como eu, né? Vou ficar quietinho aqui, que ainda não declararam o imposto de renda. Então, como a gente falou, né, que o imposto de renda pode ser declarado até o dia 30 de maio, é isso, né? Exatamente. O prazo é até o dia 30 de maio. Então, a declaração, fica atento aí, nós estamos praticamente já sexta-feira, última semana do prazo de entrega do Imposto de Renda 2025. Lembrando que é até sexta-feira, não é até o final do mês. Tem muita gente que se confunde nisso, porque esse ano o final do mês caiu no sábado, então a entrega é na sexta-feira. Então, entrega na sexta-feira e assim, vamos lá, eu não entreguei até as 23h59 da sexta-feira. Exato. Perfeito. Então, eu vou falar, não consegui entregar o imposto de renda. Qual é a multa? Não consegui porque eu não fiz, esqueci, não deu tempo. Qual é a multa que eu vou pagar para não entregar? Aliás, existe alguma multa se eu não entregar o imposto de renda? Existe sim. A não entrega do imposto de renda no prazo incide em uma multa de 165,74, tá? R$ 165,74, ou em alguns casos, claro que vai variar de caso para caso, de 20% da declaração que a pessoa tiver feito. Perfeito. E aí, eu vou lá, fiz isso, vou pagar essa multa se eu não fizer a declaração. Eu pedi o prazo, mas eu tenho um imposto a restituir, né? Mesmo assim, ainda preciso pagar essa multa? O que acontece com esse valor? Sim, precisa pagar a multa. Aí nós temos dois casos, duas opções. A primeira opção é na sua declaração, você ali emite o DARF e faz o pagamento e recebe a sua restituição por inteiro. Lógico que, lembrando que se você deixar passar o prazo, você não está nos lotes convencionais. O teu lote é um lote diferente de restituição. Então aí fica a critério da Receita Federal, tá bom? E aí você pode ali emitir a DARF e fazer o pagamento. Ou em alguns casos, você teve restituição, é descontado o valor da multa da tua restituição, tu pega o restante. Agora, em alguns casos, a tua restituição foi menor do que a multa. É descontado a tua restituição e a diferença a pagar, você emite uma DARF. Perfeito. Aí a gente vai lá falar agora sobre a declaração em si. Eu errei, esqueci de colocar algum detalhe, não coloquei alguma informação. Eu posso corrigir a declaração mesmo com o prazo ter vencido? Pode sim, pode sim. Lembrando que você tem um prazo de 5 anos para fazer essa declaração. Então você pode ali, você olhou, viu que tinha algum dado que estava equivocado, você pode fazer uma nova declaração que se chama retificação. Lembrando que se a tua declaração foi notificada por algum motivo pela Receita Federal, você não pode fazer essa retificação, somente se não tiver nenhuma notificação sobre o teu imposto. Perfeito. Caramba, muitos detalhezinhos, né? Mesmo assim, mesmo depois passando o prazo, né, para poder conseguir ter a restituição ou ficar de bem com o leão, né? O leão dá dor de cabeça ainda. O leão dá dor de cabeça até... Claro, no erro tudo bem, mas até quando tá certo ainda dá dor de cabeça. Né, exatamente. E assim, entreguei com atraso e não paguei a restituição. Não paguei a multa, perdão. Isso afeta de alguma forma a minha restituição? Afeta sim, afeta, como eu lembrei, como eu tinha dito anteriormente. A sua restituição, primeiro, que se você não declarar, você não recebe a restituição. Então você precisa fazer a declaração. Se você não pagar, ali você emitiu a DARF, esqueci de pagar, aí vai ser descontado sim da tua restituição. Lembrando que naquele caso, se ainda ficar um saldo para pagar, aí você tem que emitir um novo documento. Caramba, então vamos lá, gente, não percam os pontos, aí faça tudo certinho para poder ter a restituição. Aí o documento é a retificação, né, para poder corrigir. Exatamente. Né? Então, quais documentos, eu preciso ter algum novo documento, ou quais os documentos são os mesmos da declaração para poder fazer essa retificação? Lembrando que deixou de passar aliás, não fez a declaração, né? Passou o prazo, não fiz.
Não existe nenhum critério diferente, não, é tudo o mesmo critério. Os mesmos valores continuam valendo, os documentos são os mesmos, lembrando que são os informes de rendimento, extratos bancários, caso você tenha feito algum serviço que dê para descontar ali, de profissional médico, odontologia, você recolhe esses documentos, você vai declarar, e aí também CPF e data de nascimento dos dependentes, lembrando que dependente é esposa ou esposo, filhos até 18 anos, se tiverem fazendo faculdade até os 24, né, lembrando, tem esse detalhe também, e aí a documentação dos teus dependentes. Perfeito. Então, falou dos filhos aqui, vou fazer uma pergunta para o Thiago aqui. Bebê reborn entra? Por enquanto ainda não. É novidade, não chegou ainda em Brasília. Ainda não chegou. E só vai valer para o ano que vem, no caso, né? Então, vamos ver. Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos seguir aqui com Na Ponta do Lápis, que está trazendo para você, né, tentando sanar algumas dúvidas sobre caso você faça essa declaração pós o prazo, que vale lembrar, está se encerrando, como a gente começou o quadro, é até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Bom, Thiago, as obrigações, né? E quem é obrigado a declarar o imposto de renda, mesmo ter acabado o prazo? Vamos lá, são as mesmas pessoas desde o início, né? Como eu falei, não muda os critérios. Você só deixou de entregar a sua declaração, mas os critérios continuam o mesmo, tá? Os limites continuam o mesmo, os valores continuam o mesmo, não muda em nada. Então, se você olhou ali, viu o seu critério, meu critério, eu me enquadro para fazer a declaração de imposto de renda. Eu tenho que fazer a declaração. Então, o fato de passar o prazo não muda em nada. A única coisa que muda é que você deveria ter feito e vai pagar uma multa. Só isso, vai ter um custo a mais. Passou do prazo, né, que a gente está falando aqui. Existe algum canal oficial para regularizar essa situação? Ou é pelo site, né, da Receita Federal que eu faço a declaração de imposto de renda? Ou tem algum outro lugar para poder fazer essa correção? Lembrando que existem 3 maneiras de você fazer a sua declaração. Aliás, 3 maneiras de você consultar e 2 de você fazer, tá? Os 3 locais são o ECAC, da Receita Federal, lembrando que todos eles com a senha Gov, que está sempre presente em tudo. Senha Gov sempre em tudo. Existe também o portal Meu Imposto de Renda, conhecido como MIR, M-I-R, certo? Você pode fazer lá, ou então baixar o programa no seu computador e também você pode fazer por ali. Para os MEIs, para os CNPJs, os prazos são os mesmos. Aliás, eles podem fazer essa entrega da declaração pós o prazo, Thiago? Podem também. Lembrando que quem faz a declaração é o empresário. Não você vai fazer a declaração do CPF e não do CNPJ. Tá? Lembrando, por mais que eu seja empresário, eu tenho meu CNPJ, eu vou fazer a declaração do empresário CPF. Perfeito. E agora, acho que uma dúvida que eu tive enquanto estava fazendo essas perguntas do quadro, e acho que muitas pessoas também têm, né? Eu nunca fiz a declaração, nunca entreguei a declaração de imposto de renda, ou seja, entre aspas, estou escondido, não estou no campo de visão do leão. Quais implicações acontecem comigo? Vamos lá, vamos esclarecer uma coisa aqui. Sim. Você já está no radar. Eles sabem. Eles sabem. Ou seja, o leão está com os olhos de águia sobre mim. Ele está deixando você ver até onde ele se esconde. Eu quero só olhar aqui. Mas vamos lá. Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Se eu nunca declarar o imposto de renda, se tem o que acontece, se tem alguma implicação comigo? Vamos lá. Primeiro, só essa aqui já implica em bastante coisa. Você está lá tranquilo, vai fazer um pagamento, você está no restaurante, está numa lanchonete qualquer, você vai fazer um Pix. Você não faz. Seu CPF é bloqueado. Então, se você não fizer a declaração e a Receita Federal viu que você precisava fazer, eles bloqueiam o teu CPF. Com isso, você não consegue fazer Pix, não consegue tirar passaporte, tirar documento, não consegue praticamente fazer nada. Você fica travado. Então, gente, vamos lá. Reforçar, né? O prazo está encerrando 30 de maio, ou seja, semana que vem, 23 horas e 59 minutos. Vá lá, faça a declaração. É trabalhosa, né, Thiago? Dá um trabalhinho, mas como você trouxe aqui, né, ao longo desses meses, né, e está trazendo hoje, sim, é de extrema importância fazer a declaração, até porque o leão não é uma águia, mas está com um olhar bem atento para você, sobre mim, sobre o Thiago, sobre todos nós. Então, quero agradecer ao Thiago, uma ótima noite. Muito obrigado por ter esclarecido essas dúvidas aqui nesse finalzinho de prazo de declaração do imposto de renda. Eu que agradeço trazer essa oportunidade aí, gente. 30 de maio, não deixem passar essa data, tá? Senão a dor de cabeça é grande.
Perfeito. Muito obrigado, Thiago, e muito obrigado a você que esteve com a gente nessa sexta-feira, acompanhando Últimas Notícias, segunda edição. O Seu N volta na próxima segunda-feira, na hora do almoço, a partir do 12h30. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau!